Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa aula. Nós paramos nos sistemas reprodutores masculino e feminino e agora a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução, certo? Vamos falar um pouquinho da gravidez ou gestação, né? Que é a mesma coisa, que é o processo de desenvolvimento do bebê lá no útero da mãe. Ele vai iniciar na fecundação e vai terminar com o nascimento do bebê. Aí, como você já sabe, fecundação ou fertilização é encontro do espermatozoide com o óvulo ou com o ovócito secundário. Então, gente, o espermatozoide, ao entrar na vagina da mulher, prepara-se para encontrar com o óvulo, como eu falei. É na trompa de falópio que os espermatozoides se encontram com os óvulos. Apenas um espermatozoide consegue entrar no óvulo, dando-se origem à fecundação. E é neste momento que a informação do pai e da mãe juntam-se e dão origem a um ovo que se desenvolverá e originará um bebê. E como é que acontece tudo isso, né? Então vamos lá, aqui tem um esqueminha onde vocês vão analisar cada imagenzinha. Observe a imagem 1, como tá aqui essa primeira setinhazinha aqui. Aqui tem dizendo que na tuba uterina, os espermatozoides vai entrar em contato com o ovócito secundário, dando início ao processo de fecundação, certo? Então lembre-se, quando é que o ovócito primário se transforma em fecundário? No início da puberdade, quando a menina começa a menstruar. Então o ovócito fecundário, a gente só vai saber se ele vai dar origem à gravidez ou uma menstruação. Então, se houve uma relação sexual e houve o encontro do espermatozoide com o ovócito, então quer dizer que vai dar origem à gestação. Não houve fecundação, então ali vai dar origem à menstruação. Perdoe, quando o espermatozoide se junta ao ovócito secundário, quer dizer que ali vai dar origem a uma possível gravidez. Se não houve essa fecundação, vai dar origem à menstruação, certo? No 2, a gente sabe que são milhões de espermatozoides ali tentando penetrar esse ovócito, só que apenas um espermatozoide consegue essa proeza, certo? Então, ele vai ser capaz de penetrar no interior do ovócito secundário, que vai completar a meiose, originando o óvulo. A meiose é o quê? Divisão celular. Na imagem 3, aqui tem, ó, o que é que acontece? Lá na tuba uterina, o zigoto ele vai ser conduzido até o útero através de células ciliadas e pelas contrações musculares. Então, o que acontece, gente? Durante esse processo, como você está vendo aqui na imagem 3, vai ter o quê? Várias divisões celulares, certo? Como você está vendo aqui, ó, 4, 5 e 6 são várias divisões celulares que vão formar células indiferenciadas. Mas o que é isso? Células que são iguais entre si e com capacidade de gerar qualquer tipo de célula especializada. Então, após esses 4 ou 5 dias que houve a fecundação, o embrião vai chegar onde? No útero da mãe. Nesse momento é que vai ocorrer a fixação do embrião na parede uterina, que é chamada de nidação. Então, ó, houve a fecundação, 4 ou 5 dias após que houve essa fecundação, né? O embrião vai fixar onde? Na parede do útero. No momento que há essa fixação, é chamada de nidação. Então, essas divisões celulares que vocês estão vendo aqui, ó, as células se transformando em várias células, vai continuar. E essas células vão formar o embrião e vai iniciar o processo de diferenciação celular, certo? Para ter de verdade o formato do bebê, do zigoto. Aqui são todas as setinhas, 3, 4, 5 e 6, como eu acabei de falar. E agora, como eu falei a vocês, fixação do embrião. Ou seja, quando isso acontece, é um processo de nidação. Gente, então o que é que acontece? Quando tem fixação do embrião, que começa a gestação. Então, após 30 horas da formação do zigoto, esse zigoto, né, vai começar a se dividir em várias células, como eu falei no slide anterior. E iniciando com isso o desenvolvimento do embrião. Após 6 dias, o embrião vai chegar ao útero, onde vai se fixar. O nome disso é chamado de implantação, originando com isso o feto. Isso tudo, toda essa gestação vai durar, em média, 280 dias ou 40 semanas. Mas nem toda mulher consegue chegar a 40 semanas de gestação. Então, o que eu acabei de falar aqui, ó, vamos explicar. Nós temos o ovário, certo? Aqui tá vendo aqui a imagem aqui em branco, é o ovário da mulher.
Lá no ovário começa aqui tem um óvulo não fertilizado e tem um óvulo que foi fertilizado. No momento que ele é fertilizado, começa o processo de indiferenciação celular, como eu falei no slide passado. Uma célula se transforma em 2, que se transforma em 4, que se transforma em 8, e que aí ela vai tendo esse processo, vai tendo sucessivas divisões até se transformar no embrião, certo? Aqui, ó, no momento que se transformou no embrião, ele vai ter a implantação, que é a fixação do embrião, chamado de nidação. Como aqui vocês estão vendo, nós temos alguns anexos embrionários, né? Porque quando o bebê se fixa no útero, vai se começar a formar placenta, certo? Essa placenta permite que há trocas entre a mãe e o bebê. É por meio da placenta que ocorre isso. Só que, ou seja, dentro da placenta, né, quando tem essas trocas, é que vai ter o quê? Todos os nutrientes, gases respiratórios e resíduos entre a mãe e o embrião, certo? Aqui vocês estão vendo a placenta, que é essa parte aqui, ó, em volta. Aí temos o cordão umbilical. Então, gente, esse cordão umbilical é como uma veia, por onde vai passar o gás oxigênio e os nutrientes, né, para a criança, para o bebê que está se formando ali. E esses nutrientes vão vir da mãe para o feto. Por isso que é muito importante que a mãe tenha uma alimentação adequada, balanceada, para que não vá qualquer tipo de alimentação para o seu bebê. Então, ó, presta atenção, o cordão umbilical ele é formado de veia e 2 artérias, por onde vai passar o que também? O gás carbônico e os resíduos do embrião, que vai ser eliminados por quem? Pela mãe, certo? Então, vocês verem que a mãe e o bebê, eles têm uma ligação desde o feto muito grande. Um depende do outro. Então, gente, durante essa gravidez, vão formar também outras estruturas que vocês estão vendo aí, como o âmnio ou a bolsa amniótica, onde tem o líquido amniótico. Vocês estão vendo assim, certo? Qual a função do líquido, desse líquido, né? É proteger essa criança, né? Proteger o feto contra choques mecânicos e desidratação, certo? Então, qualquer coisa que venha acontecer com a mãe, para que não passe para a criança. E agora vamos falar um pouquinho como é que acontece esse desenvolvimento do bebê lá dentro do útero da mãe. Então, a primeira imagem é de 1 a 4 semanas, onde vai começar a formação dos vasos sanguíneos, do coração e que vai começar a bater também. Vai formar um intestino primitivo e vai surgir os brotos, que serão os membros, que são as pernas e os braços. Então, o sistema nervoso vai começar a se desenvolver e o embrião mede cerca de 6 milímetros, certo? Então, olhe, na 4ª semana de vida, da primeira até a 4ª semana de vida, ou seja, um mês de gestação, tudo isso acontece na vida da criança. Aí aqui nós temos de 9 a 12 semanas. O que é que começa agora? Agora já começa as células sanguíneas, começa a ter a sua formação ali no fígado, depois no baço, onde vai começar a iniciar a formação da urina, que vai ser lançada lá no líquido amniótico. Os órgãos genitais também começam ali a maturação nessa época e começa a ter a sua diferenciação. Então, o feto, ele vai passar a se mover lá dentro, mas o movimento vai ser muito lento e ainda não vai ser sentido pela mãe, certo? Aqui, ele já vai estar medindo cerca de 9 centímetros, então ele já vai estar maiorzinho. Aí, agora, nós temos o embrião com o feto de 21 a 25 semanas. Então, o pulmão começa ali a se desenvolver, ou seja, os alvéolos pulmonares, né, que ficam ali no pulmão, que ajudam na respiração, começam a se formar, porém, eles ainda estão abertos. Por quê? Por que estão abertos? Porque o sistema respiratório desse feto ainda é muito imaturo, é muito novo ainda. Então, está começando o desenvolvimento. Então, aqui o bebê já vai medir cerca de 24 centímetros. E de 36 a 40 semanas, né, que é quando começa já o processo, né, do parto, né, que já sabe que já está mais próximo do bebê vir ao mundo. O bebê já vai estar posicionado na sua posição fetal, que é de cabeça para baixo, e ele vai estar pronto para vir ao mundo. Só que tem uma coisa,
o desenvolvimento do sistema do bebê ainda não está completamente pronto. Então, o bebê, geralmente, ele vai estar pronto depois do primeiro ano de vida. Por isso que é muito importante as consultas com o pediatra, né? Fazer logo após o nascimento do bebê. Justamente por isso. E vamos falar um pouquinho do que é uma gravidez múltipla, do que e o que é que significa. A gente sabe, já falando pelo próprio nome, múltipla quer dizer que é mais de um bebê, certo? Mas de que forma? Então, nós temos, quando é mais de um bebê, quer dizer que serão gêmeos, só que nós temos os gêmeos idênticos e os gêmeos que não idênticos, que são chamados de fraternos. O que acontece nesses gêmeos idênticos? Um único ovócito secundário, um único ovo, ele vai ser fecundado e ele vai se dividir em duas células. Então, o zigoto ele vai começar a se dividindo e vai formar uma massa celular que se separa. Então, as duas massas celulares, no momento da separação, eles vão originar dois indivíduos idênticos, certo? Já nos fraternos é diferente, é o oposto. Dois ovócitos secundários, dois óvulos, eles são fecundados, cada um por um espermatozoide diferente. O zigoto continua se dividindo para ter a sua diferenciação celular e vai formar duas másculas de células independentes. Então, as duas massas de células elas vão originar dois gêmeos fraternos independentes, ou seja, que não terão as mesmas características, certo? E agora chegamos a falar um pouquinho do parto, né? Ou seja, o parto é quando o bebê já está pronto para vir ao mundo. Ele já está pronto para nascer, ele já está com os órgãos formados. Então, o útero começa a se contrair, contrações lentas, devagar, e daqui a pouco começa a intensificar. Então, aqui, ó, se vocês verem na imagem 1, né? Aqui nós temos o quê? No momento que começa essa contração, ela vai empurrar o feto para a saída do útero. Tá vendo aqui, ó? O feto tá aqui, já tem aqui o útero, que ainda não tá aberto totalmente. Aí as contrações musculares vão aumentando, vão intensificando. No momento que isso acontece, vai abrir esse colo uterino e a bolsa amniótica se rompe. No momento que essa bolsa se rompe, quer dizer que o líquido também é o líquido que vai extravasar, vai sair, né, do meio interior para o meio externo. Na imagem 2, as contrações vão tornar-se o quê? Mais frequentes, certo? Mais intensas, mais frequentes. E é isso que vai fazer com que tenha, que o bebê saia, né? Saia do corpo da mãe para o meio externo. E na imagem 3, né? No momento que o feto sai do útero da mãe, vai cortar o cordão umbilical. E as contrações também vão ajudar a empurrar a placenta. Existem alguns casos que a placenta precisa ser retirada, ela não consegue sair normalmente. E, gente, nós temos vários tipos de parto, né? Os partos que geralmente nós ouvimos falar, não sei se vocês ouvem falar também, é o parto normal e a cesariana. Só que nós temos outros tipos de parto que estão sendo muito usados e que a maioria das mulheres estão aderindo. Então, o parto normal, como eu falei aqui nessa segunda imagem, a mulher ela vai receber algumas medicações para poder provocar ou acelerar o parto. Já na cesariana, vai ser realizada através de um processo cirúrgico, diferente do normal. Só que nós temos o parto humanizado, que é o parto mais natural possível, com a menor quantidade de intervenção, né? Respeitando sempre a vontade da mãe. O domiciliar vai ocorrer em espaços domiciliares, nas suas casas. Tem o parto natural, sem intervenção ou anestesia nenhuma. Tem o parto na água, que é feito em piscina, ou é feito em banheira, com água morna. E tem o parto de cócoras, que é realizado com a mulher agachada de cócoras. Certo, pessoal? Gente, vamos ver se agora vocês conseguem ver. A aula é pequenininha, a aula não é difícil, mas qualquer dúvida já sabe, viu? Muito obrigada.